É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Pelo que vocês notam, estamos com um cenário totalmente diferente hoje, porque eu trouxe um convidado, amigo, um cara de Curitiba, Paulo Mendes Júnior. Bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Obrigado, Rodrigo. É uma satisfação estar conversando com vocês aí do Sul. Trabalho e moro em Curitiba. Conheço esse colega aqui há muito tempo, através das mídias sociais. Até um dos vídeos dele que iniciou uma lavagem nasal. Eu falei, poxa, eu posso fazer algo semelhante na minha região? E desde então não parei, mas agradeço muito você pelo incentivo também. Espero que os colegas, os pacientes, quem está vendo também os vídeos, se espelham também nessas dicas legais que a gente passa para todo mundo, para incentivar as pessoas a melhorar a qualidade de vida também. Estamos aqui no 53º Congresso da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Um lugar onde a gente encontra muitos amigos. E o Paulo foi um dos escolhidos amigos para falar assuntos que eu acho pertinentes para vocês aprender conosco. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer. Gente, a gente trata alergia como otorrino. Os alergistas, os pediatras e nós otorrinos tratamos muitas rinites. Paulo, vamos começar falando sobre investigações de rinites. Legal. Então, até por sinal, por situação, eu fui convidado agora no Congresso para dar uma palestra sobre esse tema. Exato. Então é importante o quê, né, Rodrigo? Nós, como otorrinos, nós trabalhamos com o nariz. E o nariz pode ter um quadro inflamatório. E o quadro inflamatório é a rinite. Ou seja, ao inflamar o nariz, ele vai acontecer o quê? Vai inchar o nariz, dessa forma o paciente vai ter dificuldade para respirar, tem dificuldade para respirar e vai respirar pela boca, pode roncar e tem pacientes com crises de apneia. E além disso, pode provocar coriza, aquela aguinha que sai do nariz, que é toda hora espirrando, a pessoa tem um papel higiênico do lado, pode ter espirros muito intenso. A gente fala que a gente tem uma série de espirros ao acordar, até acorda o vizinho, tantos espirros acontecem, e coceira. E a coceira pode ser em qualquer parte do rosto. Claro, do nariz, que é o mais comum, pode ser do ouvido também, a pessoa fica coçando o ouvido, também a garganta e, como você citou, os olhos também. Isso é muito importante. A rinoconjuntivite alérgica. Isso é importante, que às vezes o paciente foca o oftalmologista, que é o correto, tem que procurar o oftalmologista, fazer avaliação, indicar colírio, mas se ele não tratar a rinite, ele não vai melhorar da rinoconjuntivite alérgica. Eu fico até feliz, é uma brincadeira que não é uma alegria, quando os pacientes chegam no consultório e daí gente que daqui a pouco ele fala um dia na boca. É a marquinha. Estigma cutâneo, né? É muito legal tratar rinite, porque é um tema muito amplo, né, gente? O Paulo que trata bastante disso lá no IPO, para entenderem. Eu trabalho no Centro da Rinite e Alergia do Hospital IPO, que é um hospital bem grande nacionalmente, e eu trabalho no centro específico lá. Então a gente tem muito paciente fazendo esse tipo de tratamento, investigação. E como você falou, além de saber os sintomas, que o otorrino sabe muito bem disso, é legal a gente fazer os exames para confirmar se é rinite mesmo, qual tipo de rinite que é. Às vezes o paciente acha que é tudo alérgico. E não. Alguns são alérgicos, outros não são alérgicos. Se a gente souber diferenciar. Aproveitando isso, para as pessoas entenderem um pouquinho, né, Paulo? O que é rinite? Isso vem do latim. Rinos é nariz. It são inflamações. Então, rinite é a inflamação do nariz e dos seios paranasais, que a gente chama de seios da face. Vou aproveitar então o Paulo aqui conosco, então vamos falar para as pessoas terem uma noção das rinites alérgicas e das rinites não alérgicas. Legal. Então vamos lá, se tem um sintoma de nariz entupido, coriza, espirro e coceira, procurar o médico otorrino ou alergista para ele saber para você quais são as possibilidades de tratamento. Então é ideal
Primeiro, saber a causa da tua rinite. Então, você pode fazer 2 tipos de exame. Um que é o exame de sangue tradicional, que você já faz normalmente de rotina para criança, para adulto, que é o RAST. É procurar a imunoglobulina E, ou seja, a IgE. É procurar se o paciente é alérgico a algum componente que o médico vai colocar suspeitando. Mas tem um outro exame que até por sinal na minha aula eu falei que é o principal, que é o teste cutâneo ou prick test, que você faz do antebraço. Não é aquele das costas, aquele para alergia de pele. Do antebraço para ver a rinite. E lá pesquisamos, Rodrigo, alergia ácaro, que é polio pó, pólen, que é mato e grama, epitélio de animais, como cachorro e gato, fungo, e também alguma outra situação que pode colocar a mais, como por exemplo, alimentos. Se der positivo e souber a situação, dessa forma, qual é o resultado e a intensidade do resultado, a gente consegue orientar melhor esse paciente para ele tentar evitar em casa. E além disso, tem um tratamento, eu não sei se quem está assistindo sabe dessa informação, que existe a imunoterapia ou a vacina da rinite, que pode ser injeções ou pode ser gotinhas. Eu acho que você faz lá na região, né? Faço. Qual que é a tua experiência lá na região? Com cautela, né, Paulo? Como eu faço muitas cirurgias, então a gente tem começado a ampliar esse novo horizonte e essa qualidade de terapia para dar qualidade de vida para os pacientes, que tu sabe muito melhor que eu. Para vocês entenderem, eu gosto, os convidados falam, mas eu gosto de, estratificar, tirar. Quando se faz o teste cutâneo, que o paciente deixa o braço exposto e é colocado os fatores que causam alergia aqui, e é feito uma laceraçãozinha bem pequenininha na pele, um arranhãozinho em cima da gotinha. Isso é quantificado pelo tamanho que essa alergia vai crescer, a bolinha vermelha de inflamação local na pele. Assim se mede a alergia. Este é o prick test que o Paulo nos fala. Mas não podemos também excluir que existe a possibilidade do RAST, que é o Research Allergic Screening Test, que é o teste de sangue. Eu não sei qual é que é a tua experiência lá, Paulo. Tu vai sempre na pele, tu vai no sangue, tu vai nos dois, não dá certo um, tu vai no outro. Como é que tu lida isso? Porque a gente tem a questão também burocrática de convênio, muitas vezes. Porque às vezes o convênio não autoriza a gente fazer no consultório, porque é só o alergista lá que pode fazer, porque já tem um que faz. Como tu administra? Eu acho que o IPA é mais fácil, né? O coordenador do negócio, tu manda, eu acho lá, não? Como é que é? Então é assim, quando eu trabalho num lugar central para isso, então eu recebo pacientes do Brasil inteiro, em consulta online, por telemedicina, consulta presencial, então tem muita gente que procura a gente. Dessa forma, eu prefiro fazer os dois. Mas online tem que ser só de sangue. Não, eu posso pedir para ele fazer aqui em Curitiba e algum motivo, ou eu pedir para fazer na cidade dele, na região dele. Tu tem que acreditar também no profissional que fez. Operador dependente. Mas daí a gente tem que concordar e aceitar essa possibilidade. Sim. Só que eu peço, pelo menos o quê? Querer uma coisa mais entre nós médicos, que tenha o nome do ácaro, por exemplo, que o ácaro que é o principal componente. Lembrando que ácaro que é por 4. 3 pelo menos, que demos falar de Veroníssimos, Fariná e a Blômia. Eu peço para ter os 3. Porque tem colegas ou laboratórios que fazem só o ácaros mix. Para mim, que não me adianta, porque eu posso indicar imunoterapia, então eu preciso saber o nome do ácaro. E dessa forma, manipular em cima dele. É interessante a imunoterapia, por o que está falando, que ele vai em cima do resultado indicado. Então, se for ácaros mix, para mim não adianta muito. Eu tenho que saber o nome do ácaro que provoca sintomas. E temos, estatisticamente, alguns mais comuns. A nossa região sul é o Veroníssimos. Na região nordeste é mais a Blômia. Então, dessa informação é importante eu saber aonde o paciente mora e qual o componente que incomoda ele. Lembrando que o ácaro está em tudo que é lugar, principalmente no quarto. No sofá, o Fariná eu tenho visto bem alto. O Fariná, como ele tem uma relação cruzada com o Veroníssimos, então se der atenção mais que o Veroníssimos fica mais comum na nossa região sul, talvez você focar mais nele, mais interessante. Se o Fariná for muito alto, você pode associar junto também. Se a Blômia não estiver muito alto, então vale a pena pensar mais no Veroníssimos e na Blômia na manipulação da vacina. Geralmente eles não são cruzados, reação cruzada. Entendi. Seguinte, Paulo, para as pessoas de vacina, explica, para não eu estar falando no programa que eu te trago para elas. Como é que essa vacina age no corpo? Por que se chama vacina? O nome certo seria imunoterapia específica. Ela pode ser injeções, que são semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, por vários anos. Elas são indicadas há mais de 100 anos. Mas estamos há muito tempo indicando, eu pelo menos indico lá desde 2011 na minha cidade, que a imunoterapia sublingual. Ela é chamada sublingual porque ela começou a indicação embaixo
da língua Gotinha mesmo. na boca. Embaixo da boca. Só que hoje em dia nós indicamos, há muito tempo já também, aqui ó, é o córnea gingival, entre o lábio e o dente, que ele tem mais receptores que o Langerhans, ou seja, melhor a efetividade da imunoterapia. O paciente faz 3 vezes na semana, para dormir, então, ele janta, escova o dente, espera um pouquinho, e ele Faz faz do mesmo jeito que eu, são 3 vezes por semana, 6 gotas? Isso mesmo. Ou você pode inverter esse cálculo. Se o paciente tem dificuldade de fazer 3 vezes na semana pela logística dele, você pode fazer o inverso isso. Pode fazer 3 gotas, 6 dias na semana. De domingo, por exemplo, escolhe um dia para não usar. Às vezes para ele seria interessante porque ele entra mais na rotina. Então todo dia ele vai aplicar. Antes de dormir, por exemplo? Antes de dormir. Eles fazem isso para ele. Ele vai sentir uma diferença desse tipo de tratamento pelo menos em 8 meses. Se em 8 meses fazer esse tipo de tratamento que não tem corticoide, ou seja, não engorda, não atrapalha o crescimento de criança, lembrando que a gente pode indicar acima de 5 anos de idade, então crianças pequenas que sofrem com isso, atrapalha a escolinha, tá roncando, tendo muita sinusite, pode ser interessante essa possibilidade. Daí a gente pode indicar, então, mínimo de 8 meses, se 8 meses ele viu diferença, a gente pode postergar para o tratamento completo, que são 3 a 5 anos. Após esse término, temos estatísticas que dizem que ele pode ficar bom até 10 anos, mesmo parando o tratamento. Imagina, evitar corticoide via oral, os sprays nasais, vai ser E antialérgico todo dia. E antialérgico também. Também a predisposição de várias infecções, que a alergia acaba sendo um fator causal, né? A inflamação da mucosa, metade do caminho para a infecção chegar já está pronta, né? Sim, que vai diminuir a chance de ter sinusites. Paciente que tem asma também, que é muito comum, a asma é prima irmã da rinite. 80% dos pacientes que têm asma terão rinite. Então, se você controlar a rinite, você consegue ajudar a controlar a asma também. Problemas de ouvido, otites também. Então, tem muitas complicações que a gente pode evitar simplesmente tratando a rinite com a imunoterapia. Sinceramente, eu concordo contigo que a gota é muito mais fácil. Mas também temos a vacina, que é a vacina, daí a pessoa relaciona melhor, com injeções, a mesma mistura do alérgico, né? A vacina é a constituição desse alérgico diluído em milhares de partes para que não cause uma reação muito grave na pessoa, né? E aos pouquinhos vai se colocando essa vacina mais forte, concentrada, para que o corpo entenda que aquilo faz parte da vida dele e ele não reaja com aquilo. Eu acho muito boa a imunoterapia injetada, como você faz lá, mas é interessante entendermos que o paciente seria interessante ele fazer na clínica com o médico ou com a equipe dele. Toda semana, né? Toda semana. É muito ruim deslocamento. Como eu já tenho uma abrangência pelas minhas mídias que vem do Brasil inteiro, eu ter essa logística é mais difícil. Então eu indicando, como eu já sempre indico, mais de 10 anos, a imunoterapia sublingual, então eu posso mandar essa vacina para ele por Sedex, na cidade dele, e ele aplicar lá na cidade dele, sem tem receio de nenhum de acontecer uma reação mais grave para ele. Eu opto pela primeira dose das gotinhas ou da injeção que seja realizada no meu consultório, no meu lado. Entendi. 30 minutos depois da gotinha pode ir embora. Fica vendo televisão no ar-condicionado, aguarda um pouquinho aí, não deu nada, tchau. As maiores reações das gotinhas geralmente são locais, né? Ou afta, coceira no lábio, edema de lábio, inchar o lábio. E claro, nas primeiras 2 semanas o paciente tende a dar uma piorada. Por quê? Porque a gente vai dar o motivo principal para ele que dá sintomas, consequentemente ele vai usar medicação, ou antialérgico, ou corticoide nasal, que o médico vai associar. Após isso, ele já vai diminuindo o uso da medicação e vai tendo o seu tratamento adequado. Para vocês ficarem tranquilos, viu, gente? Quando dá uma reaçãozinha dessas, a pessoa toma antialérgico ali na hora, quando começa a aparecer a reação. E aí tem que se repensar como é que nós vamos administrar o tratamento. Diminuir um pouquinho, né? O uso da força, diluir ela, né? Mais. Isso é bem tranquilo. Mas isso não é feito em casa, tá, gente? Isso é feito num laboratório, com a indicação do médico, para o médico pedir a vacina como tem que ser, para ser nominal para aquele paciente. Não é assim que um fez, vou atrás e vou fazer também, né? E também esse tipo de tratamento é só em clínicas especializadas. Então não vai ter em laboratório, não vai ter em farmácia de manipulação, não vai achar na farmácia. Ou não confundir a vacina rinite de farmácia, que as pessoas acham, aquela injeção de corticóide, que não deveria ser indicado de rotina, só indicação médica, porque ele vai confundir. Às vezes a vacina rinite aqui é da farmácia, ou então que ele vai fazer manipulação. Não, são em clínicas especializadas que pode fazer esse tipo de tratamento para você. Para não deixar claro, gente, corticoide não é xarope. Injeção de corticoide é muito potente. Né? A gente pode ter ressalvas que se usam, né? Senão os ortopedistas não usariam para lesões articulares. Então não é proibido, mas para rinite, por favor,
não fiquem fazendo corticoide como se fosse xaropinho para tosse. Vou chamar agora o nosso apoiador master. Em breve voltaremos um pouquinho mais do meu amigo Paulo Mendes Júnior. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando do nosso comercial, Paulo, tá muito descontraído o nosso papo, parece algo tenso, mas não é, né? Porque eu estou concentrado, discutindo, porque é coisas que a gente vê no dia a dia e a gente lida com isso. Mas eu não posso deixar tu falares somente da rinite alérgica, porque senão eu vou estar abandonando também o outro lado que eu trabalho muito, cara, que são as rinites não alérgicas. Sim. E as variações anatômicas e patológicas dos seios paranasais. Sim. Vamos falar um pouquinho de rinite não alérgica, Paulo? Então, imagina aquele paciente que vem no consultório, então, com sintoma nariz entupido e coriza, principalmente. Porque esse paciente não alérgico, dificilmente ele vai ter espirros e coceira, que é a parte mais alérgica. Então, ele vai ter o nariz entupido e principalmente coriza. Claro que existe a rinite mista, que é um outro tema, outro dia de vídeo, porque seria a associação das duas coisas. Então, existe a rinite não alérgica, que o paciente vem no consultório, faz os exames e vem normal. Mas então, Paulo, eu tenho rinite? Claro que você tem rinite, mas chamada não alérgica. O paciente vai ter, então, o nariz entupido e principalmente a coriza. E quais são os tipos de sintomas, quais são as causas desses sintomas? Principalmente a mudança de temperatura. Como nós moramos no sazonal, como nós moramos no sul, a gente tem essa brusca mudança de temperatura. Então, de manhã está frio, à tarde já esquenta, depois esfria novamente, depois chove. Então, tem essa opção também de situação. Ou mudança de clima, ou uso do ar-condicionado também pode provocar. Ou aquele paciente que tem exposição a cheiros fortes, tudo de limpeza, fumar cigarro e perfume. Tem uma rinite irritativa direto na mucosa. Isso. Local, quer dizer. Sim, e lembrando aquele paciente também que faz uso daquelas gotinhas de descongestionantes, que existem vários no mercado. Veneno! Tem à venda nas farmácias. Use com muita cautela e moderação. Consulte seu médico de confiança. Se ele não souber, vá no otorrino para esclarecer alterações anatômicas do nariz, tumores no nariz, adenoide grande de criança no nariz. Não tem gotinha que vai salvar. Sim. Né? Essas gotinhas realmente elas são milagrosas, que aliviam imediatamente. Só que o problema é que ela volta depois. Ou seja, existe uma carninha no nariz dos dois lados, que é a famosa carne esponjosa, mas a gente chama de cornetos, que eles aumentam de tamanho pela rinite. Com a função das gotinhas, elas vão murchar essa carninha. Então, a gente vai conseguir respirar melhor. Só que o organismo vai observar que alguma coisa diferente aconteceu, ou um componente que está provocando rinite vai inchar novamente. Ou seja, ele vai querer pingar de novo. E vira um ciclo vicioso. Ou seja, quanto mais ele pinga, mais necessidade vai ter de usar. E o paciente tem dois tipos de vício. O vício psicológico, eu tenho que estar próximo dele, né? Ele está próximo, tem que dormir, tem embaixo do travesseiro, sai de casa, tem que estar na bolsa, tem tudo que é lugar, então o vício físico, psicológico e o vício físico. O corpo vai incitando cada vez mais. O nariz não responde mais por si só. O ciclo às vezes ele usa só à noite, mas tem que usar o dia inteiro também. Isso é um perigo. Além disso, do vício, ele pode dar problemas cardíacos, aumentar a pressão arterial, aumentar o batimento cardíaco, que é bem perigoso. A criança faz bradicardia. Faz um efeito reverso quando bota demais. A sonolência, a bradicardia é muito severa. Tem casos, infelizmente, de morte, né? Tem. Então, por isso que a gente tem que usar com cautela. A pessoa pinga a gota porque o nariz está entupido. Mas se o nariz está entupido, muitas vezes é porque ele está inflamado. Quando tu pinga a gota, tu contrai o vaso. Tu não leva os fatores para brigar com a inflamação. Células morrem. Quando termina o efeito do remédio, aquele sangue que já estava indo a grande quantidade para reparar uma inflamação, ele vai mais ainda. As pessoas acham engraçado. Ele vai mais ainda para reparar os danos das células que morreram naquele momento. Gente, você gera um ciclo vicioso que vocês não conseguem sair muitas vezes por conta. É difícil. Precisa de ajuda de um profissional médico. E eu tenho uma experiência que parece piada. É minha, não é número. Metade eu não consigo tirar.
Porque ele tem que ter uma força de vontade muito grande do paciente. Metade eu não tiro, vai pra cirurgia. É como se fosse uma droga mesmo. Realmente, resolve na hora, só que aquele resolve na hora é aquela hora mesmo. Depois volta pior e cada vez pior. E lembrando, né, Rodrigo, que além da rinite que nós conversamos aqui também, tem outras milhares de causas que podem provocar sintomas nasais. Alterações hormonais, a rinite gestacional, a rinite do idoso, que também a mucosa fica mais fininha e o nariz escorre mais secreção ou seca mais. Isso mesmo. O paciente tem também o uso, às vezes, de medicações que podem piorar, aquela medicação para a pele que pode favorecer sangramento nasal, ressecamento nasal, Roacutan. Vocês querem saber o Roacutan, por isso que o dermato acompanha, faz exame de sangue, manda usar lubrificante nasal. Isso. Então não está errado isso aí, gente, é assim mesmo. E temos alterações anatômicas no nariz que podem provocar sintomas nasais. A rinite que a gente não falou, Paulo, mas é um tema que a gente tem que ter cuidado ao conversar, mas é o uso de drogas, né? Sim, infelizmente, sim, principalmente a cocaína, né? Que é o uso nasal, principalmente. Claro, o cigarro também pode provocar os sintomas. Hoje, esses pendrives, esses vapors também estão sendo bastante divulgados pelos pacientes mais novos, os jovens, que infelizmente está trazendo bastante consequência para esse pessoal também. Inflamação local, né? Sim, inflamação local, pulmonar, isso aí futuramente vai trazer um agravo muito grande. Lembrando que narguilé, esses vapors, a pessoa não para de fumar, que tem aquele gostinho ruim, um cheirinho bom, né? Gostinho bom e cheiro bom. E daí fica lá um tempo, tem estatísticas que dizem que 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros. 100 cigarros. Pode procurar, tá? Com dúvida, procura no Google, tem vários cigarros. Tem cheiro, tem fedor, tem fumaça. O narguilé tem, mas é uma fumaça de água, né? Eles têm higiene em vários locais hoje em dia, né? Em Curitiba, por exemplo, onde eu moro, foi aprovado essa semana, vão ver notícias aí, que está sendo proibido também o vapor em ambientes fechados também. É um tipo de tabagismo, né? Sim, aquele vapor todo ali que fica meio de água, mas incomoda muita gente também. Claro, para atrapalhar essa pessoa também. Engraçado, tinha uns fumando aqui nos expositores. Ah, é? Ele me comentou até ontem. Eu não reparei. Paulo, a gente falou bastante sobre rinites, então a gente deu uma abordagem, claro que leve, mas é bem compreensível o nosso assunto para a população que está nos acompanhando no programa. E quem tiver dúvidas, procure seu médico. Eu sempre deixo claro aqui, não vai no balcão da farmácia e compre o que acha que o vendedor te indica. Procure seu clínico. O clínico é o cara que vai poder te dar o caminho mais certo, se ele não souber fazer o que tu está precisando. Concordo. Não conseguiu, vai direto no otorrino para tratar as rinites. E se ele não souber, pode ter certeza que a maioria vai encaminhar para o alergista, se for alguma outra coisa, principalmente nas alergias alimentares. Porque a gente não falou, antes de parar de falar de rinites, a rinite gustativa, né? Tem pacientes que têm alterações com pimenta, algumas frutas também podem provocar sintomas de rinite, morango, pêssego, kiwi, podem provocar não somente sintomas locais, mas sintomas nasais também. Então, as alergias alimentares, vamos deixar para o dia com o alergista falar sobre as alergias alimentares. Paulo, nos conta um pouquinho da tua experiência. Uma coisa que eu sempre falo, mas eu falo com cautela para as pessoas não também me verem com maus olhos. Sobre mídias sociais, como entender, como achar legal o que o profissional está fazendo, mas também saber que ele só não é um gravador de vídeo, que ele tem uma qualificação toda por trás. Porque aí tem uma diferença, né, das pessoas que fazem vídeo e tem muitas qualificações, ou da pessoa que tem pouca qualificação, mas tem muitos vídeos. Sim. Eu acho interessante essa nova onda, né, que a área da saúde, não só os médicos, né, é inevitável, né, na área da saúde está se mostrando para a população através de postagens, fotos, textos e vídeos também, que hoje é o principal conteúdo que a gente vê, a divulgação. Eu acho muito importante isso, a gente está trazendo a população, às vezes, tem pessoas que não têm acesso a nenhum médico, ainda mais o otorrino que é especialista, a gente está trazendo uma informação de qualidade, confiável, pode ajudar muitas pessoas. Eu recebo relatos de pessoas do mundo inteiro que falam assim, pô, doutor Paulo, eu vi teu vídeo, se me salvou. Tem um vídeo que eu falo, se entrou água no teu ouvido, como que você pode resolver isso de uma forma natural? Eu ensino em alguns passos, a pessoa fala, poxa, fiz o primeiro passo, resolveu. Eu ensinei a fazer a lavagem nasal, poxa, me ajudou minha criança a se sentir melhor, a dormir melhor. Então a gente vê um retorno assim, que é muito gratificante pra gente, que é acho que uma das
o objetivo como médico, não somente tratar aquele paciente que está no nosso consultório, mas levar o conhecimento. Hoje nós estamos aqui no Congresso Brasileiro de Médico falando para médico, eu acho ótimo, maravilhoso, eu sou palestrante também, mas eu me sinto muito gratificado estar conversando com a população. A intenção do nosso programa é essa, levar informação de fácil acesso, basicamente sem custo, porque está em todas as plataformas digitais depois, para a população entender um pouquinho. Eu acho isso sensacional. Está de parabéns. Você está tendo essa iniciativa, tendo essa oportunidade de trazer em todas as mídias, também na TV. Acho que está de parabéns. Acho que está muito bem representado pelo colega Rodrigo aqui, que é um ótimo profissional otorrino e também como midiático, né? Falando em congressos, a gente se aproximou por causa das mídias, aí é ao contrário. A gente conhece pessoas, amizades por amigos em congressos. Eu e o Paulo foi diferente, ele falou bem no início do programa. A gente se aproximou por causa de um vídeo. E que aí ele começou a fazer vídeos e tu explodiu nos vídeos, né? Graças a Deus, graças a você explodiu também. Bem, né? Sim. Explodiu com coisas boas. Eu tenho um canal no YouTube, até por sinal, você falou da confiança, eu tenho um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos. Lá o YouTube, neste ano, ele escolheu alguns médicos do Brasil que tu ganhou, né, para ter essa seleção de médico confiável de conteúdo. Eu acho muito legal isso aí. Não somente a gente se filtrar, mas também a plataforma que a gente está disponibilizando os vídeos também filtrar essa informação. Eu acho muito interessante essa possibilidade também. E como eu falei, eu comecei essas mídias com o intuito de complementar a consulta com o meu paciente, né? Porque às vezes a gente conversa com o paciente, às vezes o paciente, naquele primeiro momento ele entende, mas às vezes, poxa, como que é mesmo que o doutor falou, quer uma nova informação, quer aprofundar um pouco mais, então meus vídeos era para isso, era para complementar a minha consulta. De qualquer coisa o paciente poderia, claro, retornar ao consultório, mas ele tinha esse fácil acesso em casa, em qualquer momento ele podia repetir a informação. E podia compartilhar com outra pessoa que tivesse dúvida também, como fazer a lavagem nasal, sobre cera no ouvido, como desentupir o nariz, como não usar as gotinhas, compartilhar com uma pessoa que não sabia essa informação, que as gotinhas realmente não são confiáveis de fazer de uso contínuo sem orientação médica, e alguma dúvida pré-operatória, alguma dúvida como que é a cirurgia ou pós-operatória também, quais são os cuidados que ele tem também. Existem informações de médicos e não médicos também. Vocês estão acostumados já a ouvir falar em golpes na internet. Então, eu vou falar como o meu compadre Eduardo, que já gravou comigo sobre amizades nesse programa, fala. Cuidado com as vigarices, porque não precisa não ser não médicos. Existem também, infelizmente, colegas que divulgam e vendem vigarices nas plataformas digitais. Por isso essa preocupação que eu sempre estou de olho, e eu acho que um cara de respeito falar isso também que tu falaste agora, sobre cuidado com o que tu, entre aspas, compra de informação. Alterações anatômicas, provavelmente nós vamos dar uma pincelada agora. Quer falar alguma coisa sobre pólipos, vírus septo, aumento dos cornetos, adenoide? Então, como eu falei, a rinite vai dar um inchaço da mucosa nasal e, consequentemente, do corneto. Ele pode, não somente às vezes, com medicamento, com vacina, fazer o uso e desinchar, às vezes precisa de uma cirurgia para diminuir o tamanho dele. Associadamente, esse paciente pode ter desvio de septo nasal. Septo nasal é uma estrutura, como se fosse uma parede, de um lado, de outro nariz. Essa estrutura pode estar torta para um outro lado, como aqui nessa sala que nós estamos. Esse espaço deveria ser bem amplo, como é aqui. Se tiver uma parede mais estreita... A mesa para o teu lado aí seria um desvio do septo. Teria uma dificuldade para respirar e, consequentemente, teria até mais sintoma de rinite. Então, pode ser feita uma necessidade de uma cirurgia para colocar na posição adequada. E tem os pólipos nasais, que o doutor Rodrigo é muito bem recomendado na região, faz bastante cirurgias disso. São tumores benignos que formam no nariz. Imagina você um cachinho de uva sem aquela pelezinha, aquela bexiguinha ali se formando no nariz. Às vezes com medicamentos pode ser resolvido, mas na grande maioria, dependendo da extensão, do tamanho, só caso cirúrgico também. O doutor Rodrigo é bem especialista, dá aula em congresso falando sobre isso. Nem todo pólipo é um pólipo. Raros casos são doenças importantes e graves, que precisam ser tratadas da melhor maneira possível, com exames, com cirurgia, com biópsia, com anatopatológico, com o segmento todo. Paulo, é um prazer, nossa conversa já está terminando. Deixa teu arroba aí, quem quiser te seguir nas plataformas digitais. Eu fico muito feliz de parar teu tempo aqui no meio do congresso para conversar conosco. É uma satisfação, sempre gosto de conversar com você, sempre será um prazer estar com você. Então, quem quiser me acompanhar, é só procurar no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube, vai ser do mesmo jeito, vai procurar DR de doutor, né? Então DR Paulo Mendes com S Júnior. Gente, obrigado pela paciência, mande suas dúvidas, comentários.